dia, família! É com muita alegria que hoje eu venho apresentar o podcast de hoje, que assim, ó, tá em peso. Tá em peso. Eu chego a sentir, assim, a glória de Deus nesse lugar, que vocês não acreditam quem tá aqui comigo. Primeiramente, eu preciso dizer que o homem mais lindo do universo vai participar do podcast de hoje. Dá glória a Deus aí nessa live, porque assim, ó, é difícil fazer esse homem participar, mas hoje esse homem tá aqui. E é o homem mais lindo desse mundo, que é o seu amado pastor Dan. Ô, glória! Gente, eu tenho certeza que esse podcast vai ser extremamente edificante, principalmente pelo assunto que a gente vai estar trazendo à mesa nessa tarde / manhã, né? Não sei se você já almoçou, mas enfim, eu creio que Deus vai falar com você, então prepare o seu coração que vai ser incrível. Amém. A outra pessoa que tá aqui comigo é uma grande amiga que Deus me deu. E eu nem tô acreditando que ela tá aqui com a gente fazendo esse podcast, que é a nossa Lud. Oi, gente! Eu tô tão feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um presente poder participar, uma responsabilidade. Mas vamos embora, tô feliz. Glória a Deus. E por que os dois estão aqui, né? Qual é o tema de hoje? Louvor e adoração. Aleluia! Do século XXI. Eu não tenho tanta propriedade pra falar do assunto, né? Porque a pessoa canta zero. Assim, às vezes eu né? O pastor Dan fala... Não, amiga, eu canto, assim. Depende. Então o que é cantar? Não! Tô brincando. Às vezes o pastor Dan me faz ir pra oração cantar com ele, né? Mas, assim, é horrível, porque o tom dele é o zero, o meu tom. Aí eu fico lá me esguelando. Masculino, né? Me esguelando com esse homem. Mas a gente tenta, às vezes, né? Cantar um pouco. Eu gosto. Vai, pastor, mas fala, afinada ou não? Afinada, tem afinação. Então... Ele sabe que se não falar isso, depois o negócio fica meio... Então, meu marido, ele é afinado, mas nem se você implorar, falar, eu te pago, juro, eu te pago, ele canta. Não canta. Eu toco contrabaixo, amiga. É mesmo? Toco. O contrabaixo deve ter o teu tamanho. Imagina, pastora. O pior é que eu falo assim, eu toco baixo, aí todo mundo fala, mas não tem como você tocar alta. Porque, né? Não rola. É, exatamente. E, tu toca algum instrumento, Lud? Eu toco teclado. Toca mas, teclado. Assim, tocar é uma palavra forte, entendeu? Eu me viro. Eu ia falar isso quando a pastoresa disse Muito bom. Eu aprendi a tocar pra compor música, mas assim, já me escalaram na igreja dos meus pais. Eu ficava, gente, quem teve ideia de me escalar? Eu não toco o teclado, eu me viro. Mas é isso, me viro pra compor, pra ter um pouquinho de noção das notas também. Mas assim, pró já é outra questão. É outro nível. Não, eu sou o básico do básico, assim, plan. Vamos dizer que eu sou assim também? Aqui, ó, só os dedinhos de galinha aqui, assim, ó. Entendeu? Então pronto. É isso. Ai, Deus. Lud, acho que vamos aproveitar que a Lud tá aqui, porque a gente é muito apegada ao cenário e à realidade da nossa igreja, né, de louvor e adoração. Como é que tá essa questão no Brasil, nas igrejas que você viaja, que você vai ministrar? Como tá essa atmosfera espiritual? Eu tenho visto que nos últimos meses, nas minhas últimas ministrações, existe uma atmosfera diferente. Do ano passado para cá, por exemplo. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, alguma chave tem virado, as pessoas elas têm fluído, sabe? Você sente um coração aberto, não sei se depois da pandemia também, as pessoas com o coração mais aberto para ouvir, para adorar, para se expressar. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar o louvor na minha igreja, eu tinha 10 anos. E minha mãe ela é professora de canto e ministra de louvor. Então, lá em casa, você começa a cantar, você começa a tocar, já te botam ali no louvor, porque eu acho que é uma escola você ministrar o louvor na sua própria igreja. Porque você entende a realidade da tua igreja ali, você consegue ver o que a tua igreja tem cantado, o que Deus tem falado com a tua igreja. Então, foi uma escola para mim mesmo ministrar o louvor na minha igreja, né, na igreja dos meus pais. E meus pais sempre me colocaram desde muito nova. E eu lembro que antes, assim, no auge ali da minha adolescência, eu ficava, gente, por que esse povo não pula? Por que eu tô cantando e esse povo tá, tipo, olhando pra minha cara assim? E eu culpava muito a igreja.
Culpava muito a igreja. A culpa é da igreja, que não adora. Não tá fluindo porque a igreja não adora. Não tá fluindo porque não estão com o coração aberto. E o Senhor me ensinou aos poucos. Eu tive uma conversa com a Cristi Tristão. Ela já teve escola de adoração, chamava Escola Adorando. Falei pra ela que eu fiquei arrasada que quando eu tive idade pra participar não tinha mais. Mas ela me falou uma vez, Lud, não importa a reação das pessoas. O céu tem que vir pra você primeiro. Uau! E aquilo mudou a minha vida, porque eu culpava as pessoas porque elas não chegavam a um lugar que nem eu tinha chegado. Forte então, isso. Eu ouvi isso uma vez do André Aquino, ele falou, não tem como você chegar a lugares, você levar a igreja a um lugar que você nunca esteve. Então, às vezes, a gente quer levar a igreja, a gente quer que flui, a gente quer, não, eu quero unção, eu quero a galera caída no chão. Mas quando foi a última vez que você esteve assim? Quando foi a última vez que você esteve nesse lugar? Que você preparou esse ambiente. Exatamente. Então, de uns meses pra cá, eu tenho visto uma virada de chave nesse sentido. Tanto da parte dos ministros de louvor, quanto da parte da própria igreja, sabe? Eu vejo corações mais abertos. E eu vejo que a igreja, ela tem prezado mais pelos altares, sabe? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque às vezes a gente quer trazer um ministro de fora que tá famoso, que fez uma música que hitou, e a gente quer trazer ele para nossa igreja, a gente quer ouvir um pouco dele. Mas dentro da nossa igreja tem pessoas que o Senhor levantou, que vivem aquilo que cantam e estão ali para ser usadas também, né? Para fluir. A gente não precisa necessariamente trazer alguém de fora para isso acontecer, porque eu acredito que dentro das igrejas o Senhor tem levantado pessoas que vivem o que cantam, porque eu acho que essa é a única forma de se estabelecer uma cultura de verdade dentro das igrejas. Sim. É uma coisa que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Até porque o ministro, ele vem e vai embora. Exatamente. Né? Ele até entrega aquilo que Deus colocou sobre a vida dele, ele derrama sobre a igreja, mas ele vai voltar. Então isso tem que ser algo que é uma cultura da igreja mesmo. É algo que... Sim, e quantas vezes eu cheguei numa igreja e falei, meu Deus, que igreja incrível, você canta, a galera tá com o coração aberto, você fala, a galera vem junto. Mas às vezes a igreja só tá sendo quem já é. É isso aí. Os ministros de louvor já trabalham ali o ano inteiro. Ministro de louvor o ano inteiro, você chega, a igreja tá facinho, coração aberto. Então eles já trabalharam o ano todo. E isso vem muito de dentro mesmo, né? Dos ministros de dentro. Por isso que eu sempre falo, valorizem os ministros de louvor de dentro da igreja, ensinem. Porque essa é a única forma de se estabelecer uma cultura de verdade dentro do louvor e adoração da igreja. Verdade. É muito forte. Porque é muito bom, né? Eu ouvir o que tá acontecendo no resto do Brasil. Porque como a gente está sempre aqui, é muito diferente a realidade em diferentes lugares. Então, ouvir que o Brasil realmente está caminhando para essa adoração genuína faz a gente entender e compreender o cenário que nós estamos vivendo hoje. Que é a questão de realmente o Brasil ser o berço do próximo avivamento. Em nome de Jesus. Então, a gente consegue ver... Eu não tenho o pensamento de que a nossa igreja é a única igreja boa e que tem homens de Deus. Não, eu acredito que ainda existem 7 mil que não dobraram os Em joelhos. nome de Jesus. Eu creio que ainda existem igrejas posicionadas. Exatamente. Igrejas posicionadas que buscam realmente o Espírito Santo, sabe? Então eu acredito que ouvindo isso faz essa chama de novo arder no coração de saber que existem igrejas no Brasil que realmente estão buscando e que o avivamento realmente vai nascer do Brasil. O pastor Jetro, ele fala uma coisa que eu aprendo muito com ele. Ele falou uma vez que avivamento, não é movimento. A gente tem que entender a diferença de isso aí. movimento e avivamento. Isso é muito forte. Porque eu acho que vocês, inclusive, estavam quando ele falou isso. Sim. Movimento, ele é o fogo que cai, é o fogo que desce. Avivamento é o fogo que espalha. É isso aí. Então eu percebo que a igreja tem vivido um momento de movimento, sabe? Céus abertos. Sim. Mas em nome de Jesus a gente vai viver um momento de espalhar isso, de espalhar esse fogo pro Brasil, pras nações. Eu tenho essa fé também. Eu acredito que a gente vê os dois pontos da igreja brasileira, né? Tanto o ponto que tem aquela igreja que está muito bem, como tem aquela igreja, cara, que tá muito mal. Porque você vê as grandes igrejas totalmente frias, onde não existe mais um homem de Deus, existe um coach em cima do altar, um palestrante em cima do altar, um psicólogo, mas não existe um pastor.
Exatamente. Sabe? Então a igreja tá nesses dois extremos, onde ou a igreja realmente ela está posicionada ou ela está muito mal. É isso. Amém, pastor? É verdade. Então, assim, eu acredito que realmente Deus tá fazendo essa poda para que realmente comece a acontecer isso que você falou, que é o fogo começar a espalhar, expandir pelo Brasil. Amém. Amém. Em nome de Jesus, eu creio nisso também. Eu creio nisso e eu percebo que... Assunto polêmico, eu que puxo, né? Não, mas eu percebo que nos últimos acontecimentos, quantas notícias a gente tem ouvido de pessoas que saíram do gospel, né? E isso é uma coisa que super me entristece. Com certeza. Porque tem gente que, vamos bater em quem saiu. Mas meu coração só se entristece. Eu fico triste também. Porque, primeiro, que são pessoas que carregam algo, sabe? Que o Senhor levantou pra falar pra uma geração e pra trazer um estilo de vida de alguém que vive aquilo que canta. A nossa geração hoje, por exemplo, a geração Z, que são os adolescentes, que invadiram o TikTok. Você abre o TikTok hoje, tem pouquíssimas pessoas influentes no gospel que estão ali fazendo a diferença. Pouquíssimas. E na música, no gospel, não é diferente. Pra Sim. esse público específico, eu digo. Sim. Parece que tá um vazio nesse ponto, sabe? Então, meu coração se entristece quando eu vejo alguém saindo. Eu vou sair do gospel porque... A desculpa porque o gospel é sujo, porque... Mas, gente, não tá fácil, realmente. O gospel, ele tem, sim, pessoas que não vivem aquilo que cantam, que mercadorizam. Existe essa palavra, gente? Agora existe. Se não existe, existe. Se não existe, existe agora. Mas que fazem do gospel um mercado, óbvio. Mas existem os remanescentes, sabe? E eu falo isso pro Júnior. A gente vive em sociedade. Em todo lugar que a gente for, dentro da escola, dentro do trabalho, vão ter pessoas sem caráter. Sim. A igreja é feita de pessoas que vivem em sociedade. Então, não é porque eu sou crente que eu tenho caráter. Exatamente. A Cris, minha amiga, fala, não é tudo que é good é God. Não tem como. Então, as pessoas, elas generalizam, tipo assim, porque o gospel vai mal. Mas vai ter pessoas que aproveitam da fé, vão ter pessoas em todos os lugares. Com certeza. E aí, a minha pergunta não seríamos nós, as pessoas, responsáveis por mudar essa cultura? Por falar, não, existem pessoas que realmente vivem o que cantam. Existem pessoas que realmente vivem o que pregam. Que estão alinhados com a Bíblia. Que leem a Bíblia, que abrem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que tem pastores, que tem líderes. Porque hoje tem muitas pessoas ministros de louvor que você não sabe quem que é o pastor. É isso aí. Pastor. Não tem. Tá famoso, nossa, glória a Deus, mas qual que é a igreja? Você não sabe. Então, fica sobre nós, na minha opinião, a missão de mudar isso, de mudar essa cultura. Não é abandonando o gospel não é abandonando, vou sair, eu vou deixar pra lá, vou seguir um outro rumo porque aqui não dá. Eu acho que a gente tem a oportunidade de mudar essa cultura. Entrando então nessa deixa aí das pessoas que saíram do gospel, né? Eu até coloquei no meu perfil uma enquete assim nos stories sobre isso. Foi, você continua ouvindo músicas de quem um dia saiu? Eu vi Que aí isso. são pessoas, né, com nomes bem relevantes. E eu gostava, por exemplo, muito da Priscila Alcântara. Eu gostava muito da vibe dela, das músicas dela, do jeito dela de ser quando ela estava ainda no gospel, não quando ela começou a sair, né? Sim, sim. Bem na essência dela. E eu falo, hoje eu não consigo ouvir as músicas dela. Eu não consigo ouvir. Mas, por exemplo, tem outros nomes que tem umas músicas que eu gosto bastante. E que às vezes toca na playlist e eu fico assim, cara, olha onde essa pessoa tá hoje. Qual a tua opinião sobre isso, Lud? Sobre ouvir a música da pessoa? Ouvir a música da pessoa que não está mais no gospel. A minha opinião, eu acho que é meio simples, assim, porque... por exemplo, você falou que gostava da Priscila, né, naquela época em que você via que ela estava vivendo a essência dela. Né? As músicas que ela gravou nesse período, por que não eram verdadeiras? Sim. Hoje ela não canta mais, mas, por exemplo, tem alguns artistas que saíram do gospel que tem músicas que eu gosto. E aí porque tem gente que apareceu na playlist a música, vou passar, porque a pessoa não é mais crente, eu vou passar. Eu não sou assim.
eu gosto da música, eu sinto verdade naquela letra. Foi num período em que a pessoa estava dentro da igreja. Eu Não penso vejo igual. problema de ouvir. E você, pastora? Então, A risadinha, tipo... eu sou muito criterioso com a adoração, né? E a música, pra mim, ela me serve principalmente nos meus momentos de oração. Os momentos em que eu estou no secreto. E a música acaba me servindo. Isso é opinião minha. Nós não temos Bíblia pra isso, Sim, né? sim. Eu não consigo me sentir à vontade ouvindo uma canção de alguém que eu sei que hoje Não tá mais dentro. não tá mais na fé, não tá mais... Ou pior, tá virado, né? Tá Mas isso é uma opinião minha, não tem erro, não tem... Sim, né? sim. Como a Ludi falou, muitos estiveram num período vivendo a verdade do Evangelho, sim. vivendo a devoção a Cristo. Então aquilo que elas cantavam era verdadeiro. Então, né, qual o erro nisso? Não tem. Eu costumo dizer que ninguém começou mal intencionado. Sim. Todo mundo começou bem intencionado. Todo mundo começou falando, eu quero viver do meu chamado, eu quero levar a salvação através da minha música. Ninguém começou assim, eu vou fazer dinheiro com... Eu Ludi, ainda vejo diferente. Eu posso te dar uma mesmo? outra perspectiva? Por Sabe o que favor, acontece? por favor. O evangélico, principalmente no Brasil, ele consome muita música. Sim. Nossa, o povo que gosta de ouvir música. É o evangélico. Aí o que acontece? Tem artistas... Eu não gosto muito dessa expressão secular, mas enfim, pra gente tornar fácil aqui a compreensão. Tem muito artista secular que, no mundo, ele não consegue sucesso. Não dá certo. Ele tenta alavancar, não vai, não rola. Aí ele sabe que tem um mercado ali que funciona. Tá, mas daí por esse ponto faz sentido. Exato. Eu digo da pessoa que nasceu na igreja, que cantava ali na igreja, e aí começou a ter um hype. E Isso aí aí é um outro cenário. não começou mal intencionado. Agora a pessoa que saiu do secular e viu no gospel uma oportunidade. Isso Exatamente. O que acontece muito. Tem alguns. Existe Acontece. muito disso. Então, a minha opinião sobre isso, as pessoas até começaram a perguntar, né? Mandar no direct. Tá, mas o que você disse? Eu vejo assim. Eu não acho saudável cantar a música dessa pessoa, por exemplo, no altar da igreja. Então, assim, eu não acho nem um pouco saudável. Porque um irmão, por exemplo, um novo convertido, vai ali, vai ouvir a música. Nossa, gostei dessa música, vou procurar. E ela vai na pessoa que tá cantando e fala... O que é isso aqui? O que tá acontecendo? Eu posso ser cristão assim? Exatamente. Então, eu não sou a favor. Pros meus momentos de devocionais, eu sou muito criteriosa. Eu sou muito criteriosa mesmo, a minha playlist é muito restrita. Porém, tô no carro, tô lavando uma louça, tô ouvindo aqui pra nada, começou a tocar, eu não mudo. Exato. Pra mim também é a mesma coisa. Devocional, meu momento do meu secreto, realmente não faz sentido, mas no carro, lavando uma louça. Tava ouvindo enquanto limpo a casa e aí começou a tocar, tiro a música, sabe? E até quando começa a tocar a música de algumas pessoas, eu fico muito triste. Porque assim, eu falo, cara... Como pode a pessoa sair dessa essência disso pra aquilo, sabe? E eu até postei no meu Instagram, porque fizeram essa pergunta, né? O que você acha de quem saiu? Eu falei, gente, nossa oração tem que ser... Quem tá de pé, cuide pra que não caia. É isso mesmo. Porque tem muitas pessoas sujeitas a isso. Todos nós estamos sujeitos a cair. Com certeza. Todos nós. E se isso acontece, a nossa motivação, aliás, nosso sentimento... Não deve ser aquele sentimento de, sabia, olha ali. Exato. Sabe? Tomara que vá pro inferno, tomara que... Não, é triste de fato. A gente sabe que é uma pessoa que foi levantada, que Deus deu uma voz para essa pessoa, ela exercia influência, e agora o fato dela já não estar mais em Cristo, o fato dela não estar mais dentro do cenário das igrejas, isso é triste, sabe? Não é algo que, nossa, é isso aí mesmo, bem feito, olha só, vivendo agora, servindo o diabo. Até porque isso não é o cristianismo, né? Exatamente. Você se alegrar com a queda do outro, aonde que diz isso na Bíblia? É terrível. Realmente é. Tá, já que a gente tá nesse assunto, vou entrar em outra pergunta polêmica. Ai. O feat Eita. da pessoa que canta o gospel com a pessoa que canta o secular, com o funkeiro, por exemplo. O que dizer?
Desenrola o rolo, pastor Dan. Pastor Dan vai desenrolar o que seja rolo. feito com cantores de pagode. Aí ele canta pagode. Ó, lá. Nossa, péssima. Muito boa, God. muito boa. Não, é muito ruim. Boa, 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 boa. O Júnior também faz essas piadas sem graça, O Júnior é assim. cheio de piadas sem graça. É muita piada de Um vídeo, tiozão. assim, passando, chorando de rir, eu vejo, eu fico Júnior. Não tem graça isso. Eu sei E ele que é passando isso. mal de rir. Amiga, a gente tá, assim, só tá mudando as casas Ah, então mesmo. pagode entendeu? pode, hein, gente? Pagode. Tá bom. Então. Pagode. Não, a minha opinião em relação a isso é muito clara. Gente, pelo amor de Deus, como que eu, que canto para o Senhor, vou gravar com funkeiro? Mas tem a galera que grava com essa galera do secular, né? Vamos usar essa palavra. A desculpa é pra que o gospel chegue em um outro Alcance público. mais pessoas. Sim. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma como é o nome da palavra? Aí corta esse silêncio. Não, mas eu tenho um princípio pra mim. Eu não gravo com pessoas que eu não conheço. Primeiro, pra eu gravar um feat com qualquer pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber quem é o pastor dessa pessoa. Eu preciso saber quem é a igreja qual é a igreja dessa pessoa. Se ele se submete a uma liderança, se ele é liderado por alguém, se ele senta a bundona na cadeira lá pra ser confrontado nos domingos, se ele não é só um crente de domingo que vai quando tá escalado, se ele vai em outros dias, se ele vai no culto de oração, se ele tem uma célula. Se ele é cristão. Vamos gravar? Se ele é crente mesmo. Se é um homem, se é casado, se é uma mulher, se é casada, se é bem casada, se é bem casado, se é fiel à sua esposa, se é fiel ao seu esposo. E aí depois a gente conversa sobre o feat. Então, pra mim não faria sentido gravar com uma pessoa que não é cristã, porque como eu vou cobrar uma coisa dessa de uma pessoa que não é cristã? Exato. Que não tem uma igreja, que não tem um pastor, que não é liderado. Então, pra mim não faria sentido gravar com uma pessoa não cristã por conta disso, por conta desses princípios que eu carrego pra mim, pessoal, né? Mas tem gente que se sente à vontade pra fazer isso. Eu não consigo me enxergar cantando, fazendo música com uma pessoa que não vive da mesma coisa que eu, que não tá alinhada ao mesmo propósito que o meu, porque daí não faz sentido com o que eu canto, com o que eu prego, com o que eu vivo. Nesse cenário de feat, né, um artista cristão com um artista secular, eu vejo muitas pessoas dizendo que isso proporciona como é que se diz, um avanço mais expressivo, digamos assim, daquilo que está sendo cantado. Sim. Né? Então elas acreditam que para a mensagem de Cristo através da música ser divulgada, precisa do auxílio de um artista secular. Agora, eu não vejo que isso é necessário. A gente tem muitas músicas no cenário brasileiro que você ia em boteco e estava tocando. É verdade. Entra na minha casa. Meu verdade. Deus, tocava em boteco. É. Entendeu? E quantas vidas foram alcançadas por essa canção, né? Raridade, do Anderson Freire. Meu Deus. Exatamente. Todo mundo conheceu. E eu vejo também uma coisa. Antigamente, o gospel, ele era assim uma bolha. Antigamente, não tinham tantos ministros, não tinham tantos artistas do gospel. Era uma bolha fechada. Tava ali Cassiane, Aline Barros. Não era fácil de você ver uma pessoa, um nome novo entrando nessa roda. Sim. Hoje, por conta da internet, gente, todo dia aparece um nome novo. Todo dia aparece uma música nova que a pessoa gravou na igreja e aí soltou no YouTube e explodiu. Então, hoje, principalmente, o gospel, ele furou 100% a bolha. Você vê pessoas que, por exemplo, tanto que tem muito isso de artistas seculares, não só do gospel, mas apresentadores de TV e tudo, que fazem célula em casa. E aí chama lá um pastor, porque o gospel, ele tem furado essa bolha e tem muitos simpatizantes, né? Eu falo pro Júnior, porque uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você ser simpatizante do evangelho. Exato. Sim. Tem muitas pessoas famosas, artistas, atrizes, atores que, eu sou cristão. Não, você é simpatizante, porque você não tem um pastor, você não tem uma igreja. Você faz uma célula ali uma vez na semana e você se considera um cristão. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é ser praticante da Bíblia. Você ler a Bíblia, você concordar com a Bíblia e você ser praticante da Bíblia. Então, você é simpatizante do evangelho. Eu gosto de Jesus, eu gosto de ouvir um louvor, eu gosto de ouvir uma palavra. Então, é isso.
Eu concordo 100% sobre isso. Eu acredito que entra muito no que o pastor Dan falou. Se Deus quer soprar teu nome, cara, ele vai soprar teu nome. É. Você não precisa fazer um feat com uma pessoa do secular, porque aí vai propagar mais. Não, cara, se Deus quer soprar, vai soprar. Eu nem levei por esse lado, eu levei mais por uma questão de levar aquela mensagem que está inserida na música. Exatamente. Porque se o cara faz um feat com a intenção de se tornar relevante, ganhar conhecimento, notoriedade, aí, pra mim, como pastor... É pior ainda. Ah, não, com certeza. pior ainda. Porque se o intuito é assim, que a mensagem seja pregada para um outro público. Uhum. Beleza, mas pra eu ganhar um espaço maior, Exato. aí já é muito perigoso. É. Porque daí também, daqui a pouco, você sai do gospel. Porque como você quer... Por exemplo, eu canto música cristã, sou evangélica. Como que eu vou gravar uma música com um artista secular hoje para ganhar mais espaço? Por que eu quero ganhar espaço no cenário musical secular? Se eu canto gospel, se eu canto música cristã. Por que eu vou querer ganhar um espaço no cenário secular? Não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido. Então, nem tem como você ganhar um espaço, ser relevante no secular cantando música cristã. É um nicho, não tem como. Então, realmente não faria sentido. A pessoa que quer fazer isso, quer ganhar um espaço no cenário secular ou ficar maior, essa pessoa tá desalinhada com o próprio propósito, com a própria identidade. Sabe nem o que ela quer. Mesmo é. Acho muito forte. Vou fazer a pergunta. Já sei a resposta. Mas, como o nosso público é jovem, é a pergunta recorde. Posso ouvir música secular? Ai. Assim, Hoje eu já cansei de falar nisso, mas eu vou perguntar para uma opinião diferente. Nome de Jesus. Tá, pode falar? Pode. Tudo que eu quiser? Dá. Vamos lá. Eu comecei Minha mãe começou a fazer aula de canto. Eu era criança. E o professor dela deu um CD para ela estudar técnicas vocais. E aí ela colocava o CD das técnicas vocais. Quem tava cantando? Mariah Carey. Quem tava cantando Cristina Aguilera. Fazia um monte de melisma, lá. Aquilo entrava na minha cabeça. Porque eu ficava, gente, olha como essas pessoas cantam. E aí eu cresci ouvindo. Shania Twain, por exemplo, tem um áudio meu com 3 anos cantando uma música da Shania. Com a minha mãe. Só que hoje, eu entendo, eu e o Júnior, por exemplo, a gente já ouviu muita música secular. Óbvio que a gente não ouvia qualquer música. Sim. Mas a gente já ouviu, sim. Um pop internacional. Até falei sobre isso no último podcast que eu fui. Mas a gente decidiu como casal que a gente não vai ouvir mais música secular. Lud, por que pecado? Não acho que é pecado. Não acho Não também. vejo como pecado. Mas para o que eu faço, para o que eu canto, eu quero estar alinhada com o que Jesus quer falar comigo, sabe? Eu acho que ouvindo uma música secular ali, ouvindo pop, embora eu falei, né, a gente curtia muito ouvir música pop internacional, mas a gente descobriu uma galera do gospel que faz música pop internacional que são muito bons e a gente tem ouvido muito dentro do nosso carro. E a minha opinião é a seguinte, tem gente, por exemplo, eu ouvi música secular, não afetou nada a minha fé. Não mudou o que eu sou. Exatamente. Não mudou o que eu fui chamada, mas tem pessoas que não podem ouvir, porque aquilo, por exemplo, o velho homem, a pessoa que se converteu, que ia em balada, que ia em show, que gostava de ouvir ali enquanto bebia. Eu tava tendo uma conversa sobre isso com uma amiga minha que se converteu recentemente, ela falou isso, Lud, eu não ouço mais, porque eu ouço, eu lembro do meu velho homem. Isso. E eu sinto vontade de beber, eu sinto vontade de dançar, eu sinto vontade... Então eu não ouço porque eu não quero dar margem pro meu velho homem. Então, eu não tenho isso porque eu nasci na igreja. Então, se eu chegar hoje, se colocarem aqui hoje uma Cristina Aguilera, uma Tori... A Tori ainda grava música gospel, né? Mas se chegarem com qualquer outro artista aqui, Lud, ouve aí. Não vai me afetar, meu Deus, meu velho homem. Não vai porque eu fui criada na igreja, dentro desse contexto. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não podem. Influencia, né? Eu tenho uma visão bem espiritual acerca disso, porque a música ela invoca, né? Até um poder, né? Você vem na igreja, qual que é a liturgia de um culto? Você começa ali com adoração, porque aquela música que está sendo cantada, ela vai atrair um espírito. No caso da igreja, o Espírito Santo, né? Assim, pelo menos a gente espera. Você vai, por exemplo, num terreiro, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o que eles fazem?
Eles começam a tocar uma música muito específica e um determinado espírito desce. A mesma coisa acontece na igreja, acontece lá no terreiro. É verdade. Toca uma música e essa música atrai um espírito. Então, toda música, ela tem esse poder de invocação. E você invoca o que você está cantando. Então, imagina, o conteúdo lá é traição, Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Deus Olha do o que céu. eles profetizam na vida deles. Então acaba que aquilo que você está cantando, você atrai. E mesmo que às vezes a letra, ela não tenha nada demais, mas você não sabe em que contexto ela foi escrita. É uma mensagem de amor, mas foi escrita pra tua amante, foi escrita... E isso é Então, muito... E eu sempre converso sobre isso com o Ju, porque até dentro do eu sempre recebo letras, por exemplo, de compositores que me mandam. Não gravo. Eu não sei quem é esse compositor. Tá escrevendo realmente pra quem? Ele tá aqui falando, beleza, ele tá aqui cantando sobre Jesus, mas ele vive aquilo que ele escreveu. Então, se dentro do gospel já é difícil você ter esse controle, se a pessoa ela realmente vive aquilo que ela escreveu, imagina fora, né? Então, realmente faz muito sentido. Isso é forte, Ludi. Eu fico feliz de saber que você tem esses critérios. Sim. Porque o que acontece? Obviamente, isso não envolve todos, mas uma boa parte. A gente acaba conhecendo também um pouco da realidade. Sim. Principalmente no cenário brasileiro. Muitas pessoas, elas quando estão ali compondo, a motivação não é levantar ali uma canção que exalte a Cristo, que adore, sabe, a majestade de Deus, senão fazer uma canção que vire hit. Exatamente, esse ponto então, é muito... pouco importa o conteúdo, sabe? Esse o cenário, a verdade, não interessa. O importante é que ela vire um chicletinho, vire hit. Por que quando a gente canta uma música mais antiga, a gente vai lá pro Ademar de Campos, a gente vai pros hinos da harpa, você canta, a igreja vibra, a igreja... Nenhuma dessas músicas foi feita sobre uma realidade de que precisa virar hit. Fizeram essa música pra igreja, fizeram essa música ali dentro daquela verdade que eles estavam vivendo naquele momento, pra cantar num grupo pequeno, pra cantar na cela, pra cantar em casa. Então, essas músicas foram feitas sobre uma outra verdade. Exato. O hino da harpa, ele é uma coisa que mexe com a gente, porque não existia YouTube, não existia Spotify, não existia milhões de visualizações, não existia isso. Foram feitas sobre uma outra verdade. Exato. Então, por isso que a galera ouve as clássicas e fica, meu Deus, não se faz mais música como antigamente. Mas é porque as músicas não foram feitas sobre a verdade de hoje, que existe muito isso hoje. Exato. Vamos fazer pra virar um hit. Uma melodia que vai levar... Se o refrão for assim, vai virar hit. Assim. Então, existe muito isso, infelizmente. E você vê o poder dessas canções, né? Essas canções antigas, elas atravessam as gerações, né? A gente não dispensa. É indispensável. A gente canta ali Ademar, Azaf Borba, a galera das antigas ali. Isso. Porque ele vive, por exemplo, com uma música que todo mundo conhece. Eu cantei quando era criança, meu irmão tem 12 anos, canta quando é criança, provavelmente os filhos vão cantar quando forem crianças. E eu sempre falo sobre isso com o Júnior e essa tem sido a minha oração. Senhor, que as minhas músicas deixem um legado. Que não seja uma música que passa, que vira um hit, todo mundo ouve e acabou. Que deixe um legado. A gente tem pessoas hoje que deixaram um legado. Nívia Soares, Ana Paula Valadão, deixaram um legado porque não fizeram música para se tornar um hit. Né? Até a galera nova também, tem muita gente fazendo música. Com certeza. Dentro da realidade da tua igreja, do que você está vivendo. E isso é incrível, porque são pessoas que vão deixar um legado, porque não estão preocupadas com... Não querem fazer uma música que estoura e passa, depois amanhã ninguém lembra mais dessa música. Estão preocupados em deixar um legado. E isso é muito mais importante. É verdade. E vou perguntar um pouquinho... Eu já sei a resposta do Pastor Dan, né? Mas vou perguntar pra ti também, Ludi. Com relação à composição, qual é o momento que tu mais gosta de compor? Deus te entrega quando você tá no seu devocional ou existem outros momentos que... Gente, composição pra mim é uma coisa que acontece tão às vezes do Neida, sabe? Você já ouviu esse termo do Neida? Porque eu tô, sei lá, lavando a louça. Veio um refrão. Os meninos ali entenderam do Neida. Eu não peguei a piada, não. Tudo bem, do nada, gente. Não, do Neida eu entendi que é do nada. Sim, é porque Mas tem vem do Parabéns, tem né? do Parabéns. Ok. No Dobas Tuei as Muei, sabe? Esse cara. Você não sabe, amiga. Amiga, eu tô... Então, Parabéns, eu a gente entendi. esquece mas... esse do Neida, corta esse do Neida.
Vem muito do nada pra mim. Às vezes eu tô lavando uma louça e vem um refrão de uma música, vem uma melodia quando eu tô varrendo uma casa, mas já aconteceu de eu sentar e falar assim, eu quero compor. Ou eu tô no chuveiro e aí vem, mas já aconteceu de eu sentar assim, eu quero compor e acontecer. Mas pra mim, a maioria das vezes é do nada. Inspiração é igual a gente que prega, né? É. Às vezes você tá ali numa atividade bem aleatória e do nada vem uma inspiração. Ou você ouve uma palavra, vem uma chave. Exato. Vem isso aqui dá pra usar na palavra, isso aqui dá pra usar com esse versículo, da mesma forma a música. Nossa, isso aqui dá uma música legal. Exato. Então é muito assim, muito mas gatilhos, né? Isso é lindo porque indica que você tá sempre ali no espírito. Sim. Né? Que você não precisa estar inserido dentro de um quarto pra naquele momento você ser inspirado. Você tá lavando louça, mas você tá ligado no espírito, então naquele momento você recebe um download ali e o negócio funciona. E eu vejo que Deus gosta disso. Deus gosta de tá lavando a louça, deixa eu mandar uma letra do nada pra ela. Deixa eu mandar uma melodia do nada. Por exemplo, tem uma música no meu EP que a gente vai lançar agora em agosto, que o meu produtor mandou a melodia pra mim. Falou, Lud, vou te mandar só a melodia, você faz a letra. Aí ele mandou a melodia, eu falei, meu Deus, mas é meio difícil de fazer letra pra essa melodia, que é uma melodia bem mais popzinha, assim, mais adolescente. Tá bom. Eu tava tomando banho, me veio a letra inteira da música. Inteira. Uau. Eu fiz a letra da música enquanto eu lavava a cabeça com shampoo. Então, assim, é muito... São gatilhos, são momentos, são situações, não é... Claro que eu amo, por exemplo, sentar pra compor com várias pessoas. E eu aprendi isso recentemente. Eu fiz o Mastermind do Ananiel, meu produtor, e aí ele fala sobre composição. E a gente sentou juntos e a gente compôs juntos enquanto a gente estava sentado. Então, isso, eu amo isso, nesse contexto de sentar, vamos compor, é muito legal. Um soma com o outro, um compartilha com o outro. Mas a maioria das vezes vem em situações. Que interessante. Muito interessante mesmo, assim. Eu não componho, né? Não somos... Como não? Eu compus tu tens uma composição, sim senhora, e tu vai gravar essa música. Amém. Eu tenho uma aqui, eu tava no meu momento devocional e a música veio. Eu tava orando, eu tenho costume, assim, eu gosto muito de orar com música, mas eu gosto de orar com fundo musical. Sim. Porque muitas vezes a música, ela te tira um pouco do que tu tá falando com Deus e a música tá falando outra coisa e começa. Então, às vezes eu coloco um fundo musical e aí, quando eu tava ouvindo... Eu tenho o costume de cantar espontâneo, assim, com Deus, sabe? E aí surgiu, assim, eu escrevi ela. Que legal. Mas foi bem... Eu gosto. É lindo quando isso acontece. Eu gosto. Tem uma música do meu EP que eu gravei na pandemia. E essa música, ela veio num momento muito difícil. Eu e o Júnior, a gente tava com um casamento marcado. E aí, pandemia. E aí o crente, gente, espera a vida inteira pra casar. Pra ver uma pandemia no ano que eu vou casar, é sacanagem. É sacanagem. Não, senhor, eu vou casar nesse ano, nem que seja a última coisa que eu faça. E a gente teve que adiar a data do nosso casamento 2 vezes. E nesse meio tempo, 5 pessoas da minha família morreram de Covid. Meu Deus. Então, eu entrei no quarto, no meu devocional, falei, Senhor, minha oração foi, o Senhor tem poder pra tirar esse vírus do mundo. Expulsa esse vírus daqui. Em nome de Deus, eu comecei a orar pro Senhor tirar o vírus, com a minha maior força, Senhor, tira. E aí, no meio da minha oração, o Espírito Santo falou, Lud, você precisa entender que em todo tempo ele é bom. Aí eu parei e falei, então me ensina, porque eu não sei. Eu não aprendi ainda que em todo tempo ele é bom. E aí saiu uma música, que na época eu gravei um trechinho, postei no Instagram, as pessoas repostaram, tanto que hoje eles nem sabiam que eu ia lançar essa música. Eles ficam, por favor, eu abro uma caixinha de perguntas, por favor, lança a Esperança, que era a música, que era o nome que eu tinha colocado quando eu postei no Instagram. Lança Esperança, posta Esperança, porque as pessoas se identificaram com a letra. Porque ela fala assim, preciso aprender que no controle estás, me ensina a entender que em todo tempo és bom. E o refrão é, quero te amar mais, e confiar mais, e depender mais. Então, é uma letra que fez muito sentido para o que eu estava vivendo, foi, de fato, esperança para mim. Foi o Senhor me dando esperança de dias melhores e de entender que Ele está no controle de todas as coisas. Que a gente precisa aprender que o controle foge das nossas mãos, mas o Senhor não perde Ele nunca. Então essa música, ela veio nesse contexto nesse momento devocional, de secreto, de oração. E é muito lindo quando uma música vem nesse contexto. Meu pai fala que sempre que você estiver passando por um problema muito difícil, senta para fazer uma música. Filha, tá difícil? Nossa, pai, esse ano foi complicado, esse mês foi difícil. Filha, você já tentou fazer uma música disso? Porque às vezes o Senhor só tá permitindo você passar por isso pra você fazer uma música. Porque tem gente que vai passar pela mesma coisa, vai precisar ouvir. E vai se sentir edificado. Exatamente. Então, tudo coopera.
né? Tem situações que o Senhor permite porque daquilo aquela cicatriz, eu sempre falo sobre isso, vai florescer, aquela cicatriz vai servir de cura para outras pessoas e por que não através da música? Concordo, 100%. Tem, dentro do contexto da própria música, tem uma letra do Rodolfo Abrantes que eu gosto demais, que é aquela que fala, né, que das minhas feridas sai o poder pra curar. Então, realmente, Deus às vezes permite que a gente viva certas experiências para que aquilo nos dê autoridade para levar cura a outros. Isso é muito É só forte. você olhar para tudo que vocês passam. Por exemplo, eu olho para tudo que eu já passei. Se vocês olharem para tudo que vocês já passaram, foi necessário para serem quem são hoje. Sim. Exato. Foi necessário para eu ser quem eu sou hoje, para me amadurecer, para me ensinar. Então, tudo é permissão de Deus. Uma das coisas que eu acho que eu sou a chata que só fala sobre isso. Porque eu entendo que enquanto eu tô falando é porque as pessoas ainda não entenderam. Que é justamente isso. Tudo que você passa na sua vida é pra te preparar pro que Deus vai te entregar. Absolutamente tudo. Então você tem que entender que quando Deus fala que tudo coopera para o nosso bem, é tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Exatamente. Entendeu? É tudo realmente cooperando. Ah, mas tá ruim. Ah, mas tá difícil. Por que tá ruim, tá difícil? Porque você vai ter que passar por isso para você ser amadurecido, né? Para você ter um amadurecimento. Eu gostei muito de um exemplo que o apóstolo falou um dia no culto, que ele falou assim, cara, tu pega uma jaca verde. E como é que tu faz pra essa jaca amadurecer? Você amarra ela com um monte de jornal e enfia ela num buraco e fecha o buraco. E ela amadurece. Então, muitas vezes Deus faz isso com o crente. Ele tem que amassar, tacar num buraco, fechar pro cara amadurecer. Porque é só assim. Só assim. Né? Nos ensina. É só assim que ele vai amadurecer. E eu tenho muito em mim, e eu falei isso já no podcast, se Deus me entregar hoje o que ele tem pra mim daqui 10 anos, ele me destrói. Então ele vai me preparar pra aquilo que ele vai me levar a fazer. É verdade. Então, eu acredito que Deus permite a gente passar por muitas situações, ou pra nos amadurecer, ou pra que a gente possa ajudar outras pessoas naquilo. Sim, quantos sonhos a gente tem, né? Que o Senhor, com certeza, ele tá ouvindo a nossa oração. Senhor, realiza esse sonho. Ele tá, minha filha, calma. Eu vou realizar. Mas não é agora. Se eu te der agora, vai dar ruim. Tô te preparando pra você realizar esse sonho. Exatamente. Quando a gente fala disso, é inevitável. O primeiro exemplo que vem na minha cabeça é o José. Porque o José, ele recebeu, não foi de profeta, não foi de irmão da igreja. Não. O próprio Deus deu sonhos a ele. Né? E esses sonhos falavam de governo, falavam de autoridade, que ele reinaria inclusive sobre os pais. Então é algo muito incrível. Só que depois de ter recebido esses sonhos, você vê a vida dele. Foi problema atrás de problema. É verdade. O cara foi vendido pelos irmãos, foi pra cadeia, foi injustiçado. Uma série de problemas. Vou abrir um ponto. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês acham que se José não tivesse compartilhado com os irmãos dele, ele teria vivido tudo o que viveu? Teria sido o governador do Egito um dia? Eu acredito, Lud, que se o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o nosso maior parâmetro, nosso maior modelo, se ele precisou de um Judas ali para ajudar ele no propósito, eu acho que vai ter uns... Porque às vezes eu usava essa história de José e ficava, gente, para de ficar contando tudo que Deus te dá. Para de contar tudo. Sabe, tem coisa que não é pra contar. Mas no caso de José, se ele não tivesse contado, acho que talvez não ele precisou passar por esse percurso dos irmãos jogarem ele no buraco. Exato. Pra ele poder chegar ao lugar que o Senhor queria que ele chegasse. Exato. Né? Eu acredito que quando você tá no caminho, você tá no propósito, tudo que vai acontecer no caminho é permissão de Deus. Mas essa questão, você tem que analisar muito bem sua vida. Porque muitas vezes as pessoas falam, isso é permissão de Deus. Não é permissão de Deus. Isso é permissão sua. Porque tu saiu do caminho, porque tu abriu a brecha. Tem coisa que a gente pega com a própria mão. Exatamente. E tem coisa que a gente culpa o diabo e às vezes a culpa não é do diabo. Nós abrimos a brecha. Nós demos a permissão. No caso de José, a gente vê que José, ele realmente estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Sim. Então, nesse caso, até mesmo o fato dele ter contado tudo isso, cooperou para que ele chegasse onde ele chegou. Acredito que se ele não tivesse contado, alguma coisa aconteceria para que ele
tivesse tido o mesmo Com percurso. certeza. Sim, sim. Porque era a vontade de Deus essa. Porque imagina, um jovem... Pensem comigo, um jovem que teve um sonho. Depois disso, nada aconteceu e do nada é governador. Exato. Que bagagem esse cara tem? Que essência esse cara tem? O quanto isso não poderia ter subido na cabeça dele? Sim, Com certeza. exatamente. Então, tudo serviu pra forjar José a chegar onde ele chegou. De menino a homem, né? Perfeito. De menino a homem. Perfeito. Exatamente. Agora, também a gente não tem essa responsabilidade de ficar contando os nossos sonhos e segredos pra qualquer um, né? Eu penso isso. Isso aí são pessoas íntimas que vão receber. Eu sou bem desses- seletiva quanto aos... Porque antes, quando eu era mais nova, qualquer coisa eu já... Ai, vamos contar pra fulano, pra ciclano... nananã. E assim, eu aprendi com o tempo que tem coisas que não é pra você Exato, contar. exato. Que tem coisa que é pra você guardar. Exato. E ponto. Não tem... Ai, mas isso eu contar só pra pessoa tal. Quem conhece o coração das pessoas é só o Senhor. Sabe? E tem coisa que é pra você, que o Senhor quer tratar você ali quietinho, quer fazer acontecer quietinho, as pessoas precisam saber. Então, às vezes a gente pega mesmo a tribulação com a própria mão. Porque daí a gente sai contando, bota na rádio que vai viver, que quer acontecer. É isso. Eu acho que pra finalizar, o que mais tem que ficar no teu coração é que a tua adoração é muito da tua essência. Eu gosto muito de uma frase que é: a sua casa tem o cheiro da sua adoração. Qual cheiro tem na tua casa? O que a tua casa exala? O que você exala? Porque, gente, uma fonte, ela não jorra duas águas. Exatamente. Então, não adianta você estar num domingo cantando que ele é santo, que ele é bom, e glorificando o nome dele, e na segunda-feira tu tá no tchutchachá descendo até o chão. Exato. Isso não fecha. Essa matemática não fecha. Então, assim, o que realmente você tem exalado, qual realmente é o teu aroma, o teu cheiro? Porque não tem como ser meio termo. Não tem como. Então, sobre a música secular, vão ter pessoas que vão continuar ouvindo. Se isso não te incomoda, a Bíblia não fala é pecado. Exatamente. Se não te incomoda, continue ouvindo. Porém, eu não escuto. Eu não escuto. Sim. Porque uma música puxa outra música. Então, quando você vê, você tá ouvindo muito mais É músicas. verdade. E você... A música, como o pastor Dan disse, atrai um espírito. E você, querendo ou não, vai viver o que aquela música está falando. Você tende. Porque, cara, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Você está cantando algo. Você está falando algo. Exatamente. Então, você está declarando aquilo sobre a tua vida. Por isso que o pastor Dan mesmo fala, cara, até as músicas que a gente canta na igreja, cuidado. Ah, com certeza. Cuidado, porque você, às vezes, a gente gosta muito daquela fome. Daquela música. Fome, sim. Fome, temos. Fome nós Estou. temos. Não, eu gosto muito daquela música. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Só que tem um trecho nessa música, eu canto sem medo. Mas toda vez que começa a cantar nos jovens, o pastor Dan cata o microfone e ele fala: olha o que vocês estão cantando, que é aquela parte. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Uau, isso é Será muito que forte. você realmente está se tornando responsável? Tem uma música que eu cantei, que eu ministrei o louvor na minha igreja uma vez, que ela chama Refiner, aquela música do Maverick City, não sei se vocês conhecem. Não conheço. A Aline Barros gravou a versão em português, chama Refinador, eu acho. É Refinador, Júnior, o nome? Enfim, que fala, tipo, me refina. Me faz de Você novo. tá pedindo uma coisa... E aí, eu ministrei essa música na minha igreja. Menina, aquele mês foi o mês mais difícil pra gente como casal. Meu Deus. E a gente tinha poucos meses de casados, assim. E aí foi um mês muito difícil, assim, conta, problema, BO. E aí eu sentei um dia no meu devocional e falei, Senhor, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo que tá dando tudo errado? E o Espírito Santo me fez lembrar do dia que eu cantei essa música. Mas você que pediu pra ser refinada, eu tô te Olha refinando. só. E aí, depois Meu disso, Deus. eu entendi o peso do que você canta. Não é só cantar porque a melodia é linda. Ai, porque a igreja ama essa música. Ai, mas você entende que a partir do momento que você cantar aquilo, o Senhor vai fazer você viver. Você tá declarando essa realidade sobre você. Tem uma outra música que chama Quebra Minha Vida e faz de novo com aquele corinho. Eu quero ser Senhor amado, Meu sabe? Deus. Como um vaso nas mãos do outro. Você tem noção do que é ser? Quebra minha vida e faça de novo. Gente, quebrar e fazer de novo é dolorido, dói. É um processo. É sofrido, é difícil, é luta, é prova. Você tá pronto pra viver isso?
Se você estiver pronto, você canta. 90% não. Não estamos, porque é bonito falar assim, quebra minha vida. Me quebra, me refaz. Oh, Deus, me faz de novo, aleluia. Mas viver é difícil. Na prática, é difícil. É importante ser quebrado, ser refeito? Com certeza. A gente precisa. Deus vai fazer isso, você cantando ou não, já tô te avisando. Mas daí se você pedir... Ele acelera o processo. Amiga, você não sabe. É uma coisa mais leve, entendeu? Teve um dia que você não vai acreditar o que eu fiz. Eu tava pregando sobre provação. Eu gosto muito de falar desse tema. Provação. Toda promessa gera uma provação. Então, pra você chegar na promessa, você vai passar provação. E eu pregando, né, bem pimposa, eu falei, nossa... Inclusive, eu falando com os jovens. Faz tanto tempo que Deus não me bota numa aprovação. Menina, fala isso não, menina. Eu falei. O que aconteceu? Um mês depois o carro... Puf. Meu Deus do céu. Eu falei, nossa, faz um tempo que Deus não me bota numa aprovação. E eu tava falando, irmãos, tem tipo grande alegria quando passar de aprovação. E eu tava assim, inclusive, né, Deus, faz tempo que eu não tô... E aí Deus falou lá, então vamos acelerar aqui, ó. Vamos trabalhar, vamos... E é muito louco, porque toda vez que acontece alguma coisa, eu fico... O que eu cantei esse mês, gente? Logo vendo, né, o histórico. Não, eu devo ter cantado alguma coisa esse mês, porque não é possível. Aí você vai no histórico das músicas que você ministrou no mês. Pra dar uma olhada. Não faz sentido, porque você precisa entender o que você tá cantando. Você precisa ouvir o que você tá cantando. Você quer viver aquilo? Então você canta. Você tá pronto pra viver? Então você canta. É isso mesmo. E por isso que o pastor Dan... Cara, começar essa música, o pastor Dan sobe. Não, mas o único consciente nessa igreja, graças a Deus, é o Fê, né? Ah lá. O Fê é muito consciente pra cantar essa música. Quando chega nessa... É verdade, escuta. Ele não assume a responsabilidade. Ele taca pra igreja. Não, ele canta assim, ó, nos tornamos... E ele tem uma mania de colocar E no início das frases. Aí ele canta, nos tornamos irresponsáveis. Muito bom. Não somos Então ele não irresponsáveis. assume, Ele já assim, Deus, ele fica não, isento. o senhor sabe que é difícil. Isso comigo Gente, tá difícil. eu ri. Quando o filho começou a cantar, eu olhei. Como assim? Irresponsáveis? Não, Boa. quando... Sensato. Foi o Gabi, eu acho que ele falando. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a injustiça. Foi um negócio assim, não é? Não, ele ama a justiça, poder e iniquidade. E poder Ele ama a e justiça, iniquidade. poder e Tá, iniquidade. mas daí se a gente entrar nesse rumo, gente, de letra que cantou Vai errado. longe. Meu Deus do céu, eu tava vendo um menino que ele postou no Instagram letras que a gente canta errado. Aí sabe aquela música, não sei se vocês conhecem, porque ela é mais assembleiana. Eu tenho A ver também. Tu já foi da Assembleia? Já. Meu pai foi criado na Assembleia de Deus. Eu sou também. E aí tem uma música que ela é assim, Senhor, não vou dividir. Não sei se vocês conhecem essa música. Do Anderson, né? Isso. É do Anderson? É do Anderson, né? É da Daniela e Cristina, não é? Não. Aí tem uma parte que fala assim, eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no... Ele cantava com os olhos socados. Com os olhos socados no céu. Quem nunca cantou música errada? Tem uma música da Aline Barros. Que o meu louvor suba com cheiro suave. Por que você tá rindo? Eu não peguei a... Suba com cheiro suave. Mas eu cantava subaco, cheiro suave. Aqui na igreja a gente tem um irmão que ele é calvo. E aí ele cantava isso, Meu é verdade. Deus, não é brincadeira. verdade. Mentira. Ele cantava aquela música Alvo mais que a neve. Ele Calvo. cantava Calvo mais alegre. Mentira. E ele achava que era porque... Ele é calvo, então ele cantava com a maior felicidade. O Uau. pobre do calvo. Mas é que ele era recém-convertido. E aí, quando ele ouvia na igreja, ele realmente achava que era calvo, mas alegre. Tadinho, né? A inclusão do calvo, tá? O Senhor incluiu ele. Se você é calvo, mas é alegre na presença de Jesus. Né? Glória. Ai, Deus. Mas é isso, gente. Pra finalizar, então, que já estamos no horário. Pastor Dan, deixa uma palavra pra galera. Queridos, todo mundo já sabe, né? Mas não custa lembrar. A adoração, ela não é somente a música que você canta. É o seu estilo de vida. É o seu 24/7, né? Como que você vive nos seus dias. O seu modo de viver, o seu estilo de vida é uma adoração a Deus. Amém. Então se liga. Ludy, pra finalizar, então, deixa uma mensagem pra família. Legal, vou seguir o fluxo aqui do pastor Dan e dizer que a adoração, ela não é só, eu adoro na igreja, ela é um estilo de vida. Exato. Você é adorador dentro da sua casa, você é adorador no seu trabalho. Porque a adoração não tá 100% ligada à música. As pessoas acham que a adoração é só No ligada... banheiro quando ninguém te vê. Exatamente. Você é adorador fora da igreja. Existe o cristão tem vida fora da igreja. Exato. Mas quem você é fora da igreja?
Então, adoração é um estilo de vida. Não se esqueça disso. Quem você é fora da igreja. Microfone não é ministério. E, com certeza. Então, adore onde você tá. Ah, Deus me chamou para adorar. Pode adorar. Você não precisa estar no altar para adorar. Você não precisa estar lá em cima. Adore aonde você tá. Se Deus te chamou para adorar, adore. E Ele que vai te levantar, Ele que vai soprar o teu nome. Tenha essa certeza. Com certeza. Amém? Amém. Deus te abençoe, então. Nos vemos amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Fui!